Muito bem, hoje estamos começando mais um capítulo na narração feita pelo evangelista Marcos no Novo Testamento. Então vejamos que ele começa o capítulo 9 com um subtítulo chamado Introdução. E ele diz assim no versículo 1, e essa introdução tem apenas este versículo. E dizia-lhes: Amém vos digo. E este amém não é aquele amém do assim seja, tá? Não é a finalização. É um termo usado que destaca que aquilo que vai ser dito é a mais pura verdade. Então poderia ser traduzido: em verdade vos digo. Em verdade vos digo que há alguns dos que estão de pé aqui. Esse versículo, ele poderia ser, se não tivéssemos já o conhecimento que temos da doutrina, que a doutrina espírita nos oferece, um verdadeiro enigma. Olha só o que ele diz. Em verdade vos digo que há alguns dos que estão de pé aqui que não provarão a morte, até que vejam o reino de Deus, quando tiver vindo com poder. Muito bem, então vejamos lá o alvo. Vou repetir. Em verdade vos digo que há alguns dos que estão em pé aqui. Então estava lá Jesus, não é? Imaginemos que pelo menos com os apóstolos, não é? Porque ele vai dizer assim, e dizia-lhes. Então ainda estamos aqui no capítulo 8, que nós terminamos. Ele estava falando com os apóstolos, mas a turba estava junto, lembram? A turba estava junto e ele estava falando com os apóstolos. E isso nós não temos na narração de Marcos, mas temos na narração de Mateus e Lucas, que fala que Jesus, embora a turba estivesse perto, ele falava era com os apóstolos, ok? Então, quando começa o capítulo 9, ele diz, Marcos, narrando o que estava acontecendo, e dizia-lhes, ora, isto dá a entender o quê? Que a cena anterior vai o quê? Continuando, certo? Então, nós ainda temos a turba, sim, ele ainda está falando com os apóstolos, e ele vai destacar que há alguns dos que estão de pé aqui, que não provarão a morte até que vejam o reino de Deus. Ora, ele poderia, porque aqui não está específico, nós não temos essa informação que ele falava diretamente com os apóstolos. Isto serve para todo mundo. Esta morte é a morte do corpo, porque é claro que aqueles que estavam lá encarnados morreram faz muito tempo, não é? Há 2000 anos atrás, eles já provaram a morte no sentido material inúmeras vezes, mas não é esta a morte. A morte tem um simbolismo de transformação profunda. Este é o simbólico. Quando a vida se transforma de uma forma tão profunda que aquela pessoa anterior não se reconhece. Tipo assim, olha, eu mudei completamente, eu sou outra pessoa. Então, essa é a transformação da morte, ok? Quando há uma transformação profunda. E ele diz que muitos ali não provarão esta transformação profunda e explica por quê. Porque não viram ainda o reino de Deus, porque ele diz, alguns dos que estão de pé aqui não provarão a morte até que vejam o reino de Deus. E ele complementa dizendo, o quando? Quando tiver vindo com poder.
Quando é que o reino de Deus é visto por nós? Não é que a pessoa entrou no reino, está no reino de Deus. Mas a transformação se dará quando ela vir, quando ela reconhecer que existe. Primeiramente, ver o reino de Deus, é preciso que nós acolhamos a própria ideia de Deus. Concorda? Como é que eu vou ver o reino de alguém, no caso, Deus, algo, não é? Que aqui é Deus. Como é que nós vamos ver o reino de Deus se não reconhecermos a existência de Deus? Estivermos indiferentes, não vamos procurar aonde achamos que a coisa não existe, não é? Se eu sei que eu não tenho uma coisa em casa, eu não vou procurar, vou. Se eu reconheço que algo existe, está dentro de mim, aí sim eu posso buscar. Esta busca vai vir a partir do reconhecimento da existência de algo que eu vou colocar, então, como um objetivo a ser alcançado. Se eu estou atravessando um deserto e vejo um oásis, no momento em que eu vejo o oásis, e porque eu estou num deserto com sede, com muito calor, este oásis automaticamente se torna o quê? O meu próximo destino. Eu preciso chegar naquele oásis. Se eu não chegar no oásis, eu sucumbirei. Não suportarei. O reino de Deus, ou o reino dos céus, nós vamos chamar, porque ele está chamando aqui de reino de Deus, e eu acho perfeito. Mas quem sou eu para dar opinião? Que é mesmo. O reino de Deus, ele é exatamente esse alvo que nos salva. Então, Jesus não veio nos trazer a salvação? O evangelho não é o roteiro da salvação? Mas Jesus, compara com a porta estreita. Por quê? Porque nos exige sacrifícios. Esta mudança nos exige tantos sacrifícios que ele usa o termo morte. Por quê? Para que o eu nasça em mim, o ego tem que morrer. Não vai ser numa, 10 ou 20 ou 30 encarnações. Isso é um processo longo. Essa transformação do ego que tem certeza, ai, vou morrer e isto me causa uma angústia. O eu não morre, certo? O eu não morre, o eu permanece. E se nós nos sentirmos esse eu que somos, para onde vai o medo da morte? Fumacinha.